Como jogar videogame na vida adúltera? Meu mano diário dos games. Você lembra quando você podia passar horas jogando, sem pensar em nada, sem aquela sensação de culpa batendo e sem ficar pensando em todas as coisas que você deveria estar fazendo naquele momento? Lembro e sinto uma saudade absurda disso. Nossa senhora. Que tempo bom. Cara, toda vez que eu olho pro meu bebê, eu sinto minha missão enquanto pai tá cumprida, porque ele pode brincar, ele pode ter os brinquedinhos dele, pode se divertir. Agora ele tá jogando pra cá, joga bem, cara. Tá jogando ele fala Astrobot. Não é Astgo, não é Astlo, que ele troca o R pelo L. Então é Astrobot. E sem se preocupar em nada, cara. Que loucura, mano. Que tempo bom, hein, cara. Nossa única preocupação era se ia conseguir ou não zerar aquele jogo. Qual seria o próximo jogo que a gente ia zerar. Tá boa, vida boa. Quando o jogo era só o jogo e ponto. Acho que a maioria das pessoas que tá aqui ouvindo esse vídeo conhece bem essa sensação. Talvez você ainda jogue Meio de vez em cebolinha. quando, ou talvez você tenha parado completamente. Mas você lembra como isso era bom, né? Aí a gente cresce, começa a trabalhar, talvez estudar, fazer uma faculdade, tem relacionamentos, Astrobot. contas pra pagar e obrigações que não acabam nunca. E aí, aquele tempo que você tinha pra jogar, aquele tempo que antes parecia infinito na sua infância, na sua adolescência, some. Simplesmente some. Você olha pro seu dia e percebe que você saiu do trabalho cansado, chegou em casa, comeu alguma coisa rapidinha, deitou e dormiu. E isso se repete todos os dias, virou sua rotina. E o videogame tá ali, empoeirando, e na sua cabeça ele ainda é algo que você gostaria de fazer, mas que parece cada vez mais distante. E o pior, né? Quando você consegue um tempo livre pra jogar, ao invés de você ligar o console e abrir um jogo, você só tira o celular do bolso e fica rolando o feed. Porque você tá tão cansado que nem consegue mais investir energia em algo que exige um mínimo de atenção e envolvimento. O videogame vira aquele hobby que você sabe que teria se encaixado naquele momento, mas parece tão distante agora que é quase como se isso não fosse mais pra você. E aí você fica naquela situação meio estranha, sabe? Anthony, você tem razão. Mas a felicidade, né? Às vezes ela pode se tornar uma maldição. Ter muito cuidado com isso, porque, por exemplo, tudo na vida demais, tudo. Isso eu aprendi na marra. Tudo na vida demais é ruim. Vocês podem imaginar aí. Tudo. Imagina a comida que você mais gosta de comer na vida. Bolo de chocolate. Qualquer porra. Se você comer demais aquilo, todo dia, você ama aquilo. Então você tem a sorte de comer aquilo todo dia, né? Come aquilo todo dia pra tu ver o que vai acontecer. Vai chegar um momento que você vai pensar naquilo e vai querer esgurmitar. Pega a música da sua banda favorita, do seu músico favorito, aquela que é a da sua vida, e coloca como despertador pra você ir trabalhar todos os dias. Ah, você tem a sorte de ouvir aquela música todos os dias, né? Faça o teste pra você ver se não vai virar aquele tipo de música que você não quer ouvir pintado de ouro. E a gente pode reproduzir isso, que nem pra homem, né? Homem, muito se fala, não, homem, não sei o que. Sexo demais também não dá. É bom? Opa. Só que tem dia que o cara não quer, pô. Entendeu? Tem dia que o cara não quer. Tem dia que o cara tá cansado pra caralho, cheio de problema na cabeça. O cara não quer. Então, demais também, não dá. Então, assim, tudo. As coisas que a gente considera que é perfeição, que, nossa, isso eu posso viver disso. Tudo demais é ruim, te faz mal. Então, a gente tem uma percepção de se eu tiver acesso irrestrito àquilo que eu amo,
a minha vida vai ser maravilhosa. E essa pode ser uma das maiores armadilhas que a gente cai ou possa cair na nossa vida. Entendeu? Então, acontece, cara. Tudo demais enjoa. Entendeu? Tudo demais faz mal. De verdade. Pô, Grazão, eu não tenho esse problema com sexo, não. É o aleatório. Pra isso precisa fazer, né? Pra você ter problema. Foi mal, né? Voltando aqui. Vocês entenderam a reflexão, né? Tô dizendo que vocês são pau murcho, não. Fiquem calmos. Tô dizendo que tudo demais nessa vida enjoa. Entendeu? Então, aleatório. Tá, semana tá bom, o aleatório comedor. Vamos lá. Tu faz sexo todo dia. Show. Vamos aumentar aí pra cada dia. Você vai lá e dá umas 4, 5 no dia. Porque esse é o exemplo que eu tô dando. Entendeu? Tipo assim. Já entendemos que você é o picudo. Fique calmo. Transar todo dia, tu não é o Superman por isso, tá? O exemplo que eu tô dando aqui, que você colocou no mesmo balaio literalmente, toda hora, todo momento, você ir lá e 15 vezes por dia, toda hora viver daquilo. Deu pra entender? Agora, qual que é o exemplo? Na internet você tem que exemplificar pro cara entender certinho. Calma, máquina. Tu é picudo, calma. O pau esfola. Vai se fuder, aleatório. Porra, cara. Tô dando aqui um conselho pra galera, tu só estragou o momento. Vamos seguir aqui. Não é que você parou de gostar de games. Você continua gostando, você ainda continua vendo os jogos ou lembrando lá da sua infância, dos games que você jogava, mas parece que isso não cabe mais na sua vida. E aí vem aquele sentimento de que talvez você só precisasse aceitar que isso é perda de tempo, que não é coisa de adulto, que é coisa de criança, que é coisa de quem não tem responsabilidade e talvez seja realmente um problema querer jogar quando você tá nessa fase de vida adulta, quando tá tudo muito acelerado. Mas eu te garanto, eu vou te mostrar como isso ainda é possível mesmo nos dias de hoje. Porque sim, é difícil jogar na vida adulta, mas não é impossível. Só exige um pouco mais de atenção com você mesmo e com a sua rotina. E isso não vale só para videogame, vale para várias coisas que a gente vai deixando de lado sem perceber. Inclusive, tem um ponto que eu acho curioso. Com o passar do tempo, não é só o nosso tempo livre para jogar que vai diminuindo. Algumas mudanças físicas também começam a aparecer, e muita gente nem se dá conta no começo. E uma delas é a queda de cabelo, que é algo mais comum do que parece. Quase um em cada 3 homens começa a passar por isso antes dos 30 anos. A manual é boa mesmo. Inclusive, aliás, eu trampo com eles. A faixa etária de grande parte de vocês. Só não tava esperando mesmo aqui o manual. Ajudem o manual aí, ó. Primeiro pedido e frete grátis. Tá aí o QR Code dele. A gente apenas trabalha, estuda, cuida de relacionamento, paga um monte de conta. De verdade, é complicado. Mas ser difícil não significa que é impossível. E não significa também que você tenha que desistir de uma coisa que você gosta muito só porque você virou adulto. E a real é que na nossa vida ninguém aparece pra te explicar como fazer isso funcionar. Ninguém vai lá te falar como é possível você ter uma vida adulta cheia de responsabilidades e ainda assim jogar de uma forma saudável, sem sentir culpa, sem ficar com aquela pressão de que, entre aspas, você deveria estar fazendo outra coisa, porque a gente cresceu ouvindo que adulto não joga videogame. Muita gente ignorante até hoje fala isso, claro que tá diminuindo um pouco, mas a gente ainda vê isso. Que videogame é coisa de criança, que depois que você tem boleto pra pagar, você precisa ser produtivo o tempo todo. E aí entra aquele papinho de produtividade que a gente vê por aí, né? Aqueles caras da internet te mostrando a super rotina otimizada deles, onde eles acordam 5 horas da manhã, meditam, trabalham, estudam, fazem exercício, leem livros e ainda assim sobra energia no organismo super evoluído deles. E aí você fica pensando basicamente que você é um merda porque você não consegue e essas pessoas conseguem. Então, obviamente, deve ter algo errado com você. Mas assim, se você parar de scrollar a tela por 1 segundo e pensar um pouquinho melhor, você vai começar a se questionar se realmente essas rotinas são tão reais assim. Ou se elas só são
o que as pessoas querem que você ache que elas são. Porque assim, quando você vê aquele lance da pessoa postando a rotina dela, acordando 4 horas da manhã, tomando café, fazendo 1 hora de exercício na academia, trabalhando 10 horas por dia, lendo um livro por noite e dormindo as 8 horas perfeitas de sono profundo, tudo muito bonitinho, tudo muito otimizado. Na real mesmo, pra gente que é ser humano, ninguém consegue viver assim todos os dias. Ninguém. Claro, dá pra ter uma rotina boa, dá pra ter uma rotina organizada, a gente precisa disso. Mas assim, na internet você tá vendo muitas vezes alguém que tá performando pra uma câmera. E é importante você se tocar sobre isso. Porque a vida real, muitas vezes, muitos dias são bagunçados. A gente acorda já cansado, tem dia que o trabalho... Então, mas tem um ponto, meu mano diário. As pessoas querem viver essa mentira. As pessoas querem muito viver essa mentira. Por exemplo, entra no Instagram, não existe gente triste. Não existe gente pobre e não existe gente feia. E quem tá aqui rolando feed sabe disso. Que aquelas pessoas ali, por muitas vezes, que estão no Instagram, têm uma vida ruim, não são ricas e não são bonitas. Só que, na maioria das vezes, a pessoa que tá ali no rolando o feed, ela quer acreditar que aquilo exista porque é aquilo que ela tá buscando. E que seria muito de contragosto aquela pessoa validar o que é um fato de que aquilo que ela tanto busca, ou seja, aquele influenciador rico, bonito, que tem tudo, ser uma fraude. Quando na verdade é. Não todos, mas grande parte. Então você entende que a parada é o ponto de gatilho? Eu preciso acreditar em algo para que o meu ser continue buscando aquilo independente de. Então é um circo por completo, tanto de vocês que consomem Instagram, como também de quem cria. Quem cria sabe das suas condições, mas precisa vender que tá bem de vida, que não sei o que lá, entendeu? Isso acontece muito em Instagram. E aí quem tá assistindo aquilo sabe disso, mas aquela pessoa, como ela tá buscando aquela mesma mentira, ela prefere acreditar naquilo, entendeu? Claro que existe uma grande massa que também é enganada, mas, cara, muita gente sabe e que só quer acreditar que, por exemplo, aquele malucão fortão, o negrão, grandão, forte, bombado, que molha a cara no gelo, que aquilo é normal, é natural, é óbvio que aquele cara tá fazendo aquilo pras câmeras, velho. Aí sabe o que vai ter? Vai ter um pelego que vai acreditar num desses bunda que fica vendendo o curso de como viver a vida, falando que o bom é, porra, chega segunda-feira, acorda 5 da manhã, toma um banho gelado, os maiores bilionários do mundo fazem isso, aí lá vai você, o Juquinha todo fudido, segunda-feira, 5 da manhã, toma um banho gelado, quando é à noite tá com gripe, tá doente. Ai, mano, internet é... Nossa... Tá um inferno que te destrói, tem dia que você só quer deitar e não fazer nada, tem dia que você erra, tem dia que você procrastina, que você não consegue fazer nem metade das coisas que você planejou, e não tem problema nenhum. E aí vem esses caras, né, com aquele papo de que, é simples, é só você ter disciplina, é só você se esforçar, é só você se organizar. Tem dia que você só vai tá na merda mesmo, tem dia que você só vai tá cansado de verdade, e descansar, ter momentos de lazer, não é preguiça, não é fraqueza, é uma necessidade do seu corpo mesmo. O problema é que essa narrativa de produtividade a qualquer custo tá virando uma zona. A gente cresce ouvindo que o tempo de tédio, o tempo ocioso é um desperdício, que você tá perdendo o seu potencial se você não estiver produzindo, criando coisas, que o descanso é um luxo que você não pode ter, e se você parar por 1 hora no seu dia, você tá prejudicando o seu crescimento pessoal. Assim, nunca internalize isso, tá? Nunca. Porque senão você vai tirar um tempo pra jogar e automaticamente você já vai estar lá se culpando, passando 1000 coisas na sua cabeça, você vai estar pensando em tudo que você deveria estar fazendo. E o pior é que assim, não entendam, tá? Tem influenciador muito bom na internet também. É só você saber escolher. Mas, claro, onde tem gente boa, tem gente ruim, o mundo é grande demais, a internet é grande demais, tem gente boa
E tem desgraçado também. E o pior é assim, esses influenciadores vendem isso de uma forma muito convincente. Eles mostram, sei lá, um print de uma transferência bancária que eles receberam, mostram que funcionou pra eles, eles vendem cursos sobre como você pode melhorar a sua rotina, e muita gente de boa fé mesmo, que quer melhorar de vida, acaba comprando essa ideia de que precisa estar sempre produzindo, estudando, crescendo, melhorando em alguma coisa, mas eu quero te fazer um questionamento agora. Pra quê? Pô, esse Máfia é muito ruim, desculpa, Diário. Esse Máfia é muito ruim, mano. Nossa. Se você tá tão ocupado produzindo Decepção que dos nunca tem games. tempo pra fazer nada 1 que e o você 2 é tão realmente bom. gosta, que realmente faz você feliz, qual é o ponto? Você tá construindo uma vida ou você tá criando uma ilusão do que você tá vivendo? Então, pra ser honesto mesmo, você tá cansado. Tem muita coisa acontecendo na sua vida. E sim, o nosso tempo é escasso, tudo isso é verdade. Mas a verdade também é que você não precisa virar um super-humano para ter espaço para jogar videogame. A questão não é encontrar 10 horas livres no seu dia para jogar um game épico. A questão é entender que você merece ter algo bom todos os dias. Você merece descansar, merece fazer coisas que gosta, que te tiram daquele estado automático de só acordar, trabalhar, pagar conta, dormir e repetir isso todos os dias da vida até morrer. E aqui tá um ponto. A maioria das pessoas trata lazer como aquela ideia, aquela coisa que você só pode fazer depois de resolver tudo na sua vida. Depois de trabalhar, de estudar, de arrumar a casa, de terminar tudo que você precisa fazer. Mas esse depois nunca chega. Sempre. E aqui a gente tem uma das maiores lições que eu tive na minha vida, mano. E isso acontece com todo mundo, sabia? Não é que eu tive, não. Provavelmente você teve também. Antes eu tinha esse pensamento também. Ganhar grana primeiro, depois eu penso em curtir. Até eu começar a ver um monte de casos de pessoas que juntaram grana, chegaram lá nos seus 50, 60 e morrem. Aí o cara ficou a vida inteira, não, eu vou juntar dinheiro porque quando eu curtir, 20 anos. Chegou nos 30, não, ó, juntei uma grana, vou juntar mais um pouco porque quando eu curtir é de uma vez. Aí chega nos 40, ó, mais um pouquinho, eu vou curtir de vez. Morreu. E aí fica lá, toda a grana do cara, não curtiu, viveu pra trabalhar, sabe? Então, alguns anos atrás eu perdi isso, cara. Perdi isso completamente. Eu não sei como que vocês estão, mas, por exemplo, de onde eu venho, que é de um lugar pobre, de uma família pobre, comprar sua casa e ter seu carro era o auge da vida de qualquer ser humano, tá? Então, não sei como que vem da vila de vocês, mas na minha era, pô, comprou tua casinha, teu carro, pronto, você já atingiu seus objetivos de vida. E eu consegui isso com 28 anos. E aí o que vem depois? Se você não tem... Cara, o homem, vou falar eu como homem, não sei como que é pra mulher, mas o homem ele precisa de um objetivo, mano. Se você consegue seus objetivos cedo, e tem gente que consegue muito mais cedo do que eu, né? Com 25, 20. Tem hoje influenciador aí com 20 com Ferrari, pô. Então, mas e se você perde o objetivo? Se ligou? E se você perde o objetivo da parada? Como é que você faz? Como é que você busca isso? Como homem, vocês são bobos, hein, mano? Falando um bagulho aqui da hora e vocês nessas bobeiras aí. Mas é verdade, é verdade. O que que sobra enquanto propósito pra buscar? Aí você começa a pensar também, sabe o quê? Em arrumar uma missão. Uma missão pra sua vida. Que é formar uma família e dar o que você puder de melhor pra essa sua família. Sacou? Muitas vezes o cara vai buscar aquele objetivo. Objetivo pode ser propósito, gente. No final das contas, no final do dia, a gente vai cair no mesmo lugar. Propósito, objetivo. O propósito ele pode parar no mesmo lugar com o objetivo, né?
Porque o objetivo você pode ter um aqui, depois você muda, pode ter outro. Aí você pode ter um propósito, chegar naquele propósito e colocar em outro lugar o seu propósito. A gente vai seguindo uma linha. Mas vocês entenderam o que eu disse. Então você precisa, cara. O homem ele precisa disso. Ter aquela linha no fim do túnel indicando, ó, tá aqui seu ponto de chegada. Se não, cara, não. Perde o sentido das coisas. E aí, cara, eu de uns tempos pra cá eu perdi isso aí, cara. Então se eu quero fazer uma viagem com a patroa, vamos. Esses dias eu tava de bobeira aqui, graças a Deus, Deus me permite hoje fazer isso. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. Tava aqui de boa, falei pra patroa, falei, amor, pô, tem um lugar que eu sempre quis ir lá no sul chamado Jurerê. Vamos? Vamos. Compramos as passagens de avião, fui eu, ela, o bebê. Legal pra caramba, aluguei uma casinha lá, ficou legal. Aí tava outro dia aqui, falei, amor, tu já viu neve? Não. Qual que é o lugar mais próximo que tem neve aqui? Aí tinha Bariloche, na Argentina. Falei, vamos. Compramos as passagens. Só que aí a gente deixou o bebê aqui com a minha sogra. Vamos lá. Foi legal pra caralho. A gente ficou lá uma semana. A gente comeu nos restaurantes muito bons, assim. Carne argentina. Não sei se vocês já comeram. Corte de carne argentina, ó. Dizem, e aí pode ser uma bobeira, que a carne ela é molinha, ela é boa lá na Argentina, porque os gados lá, eles não forçam demais os músculos, porque eles não... Eu não sei. A explicação aí que a galera fala que eu acho meio loucura. Vamos. Agora a gente tava vendo os vídeos do Japão. Aí eu já fui, né? E aí a minha mina, ela é maluca por comida japonesa, né, cara? Eu sempre peço aqui pra ela. Falei, amor, quer saber, cara? Já conheço Tóquio, já sei dos locais maneiros pra onde ir. Vamos. E agora a gente vai daqui se Deus quiser, daqui uns 2, 3 meses, passagem já tá comprada. Ficar lá. Só tem uma temporadinha lá. Então, mano, eu não tenho mais essa de, não, vou esperar, porque aí depois você morre e não curte com a sua família, você fica só trabalhando, não tem um momento com o seu filho, não tem um momento com a sua esposa, sabe? Não tem um momento com a sua mãe, com o seu irmão. Só trabalho, você morre sem nada, mano. Isso é triste. E aí, velho, surge a oportunidade. Poxa, às vezes eu tô aqui gravando, eu vou largar aqui tudo e vou lá ficar com o moleque. Não tem essa não, mano. A minha prioridade é lá, não é isso aqui não. E eu recomendo. Quando vocês puderem fazer isso, que é claro que o que eu tô falando aqui é de alguém que já tá há muito tempo trampando com isso, né? Eu já tenho uma certa segurança pra fazer isso. Vou mandar seu chefe tomar no cu pra ir pra casa jogar videogame, cara. Acho que vocês entenderam, né? Acho que vocês já têm maturidade bastante pra entender exatamente isso que eu tô falando aqui. Enfim. Sempre tem mais alguma coisinha, sempre tem mais um negócio importante pra resolver, e aí a gente passa semanas, meses, anos da nossa vida esperando uma oportunidade que nunca vai chegar. Mas e se você tratasse isso diferente? E se você olhasse no espelho e mentalizasse que, olha, eu gosto disso, isso é importante pra mim, então eu vou encaixar isso no meu dia, não como um extra, não como um bônus. Agora vem a parte que realmente importa nesse vídeo. Como fazer isso funcionar na prática. Vem cá, que eu vou te ensinar algumas dicas práticas mesmo do que você pode fazer no seu dia. Primeiro, você precisa se conhecer. Nossa, Diário, parabéns, essa é a dica? Nossa, incrível, calma lá, deixa eu falar. É óbvio,
mas não é. Seguinte, a gente cresce tendo uma ideia de como a gente deveria ser e não para pra pensar no que realmente funciona pra você. Tem gente que funciona de um jeito, tem gente que funciona de outro. Tipo assim, em alguns dias você só vai chegar em casa tão destruído que você não vai conseguir pensar ou fazer mais nada. Seu cérebro tá naquele modo que ele só quer descansar. Nesses dias, forçar a barra com um jogo épico que exige atenção, que é longo, que você precisa ficar focado, acompanhar a história, não vai funcionar. Você vai ficar ali 10 minutos tentando entender o que está acontecendo e aí vai desistir porque está muito cansado. Mas nesses dias, o que eu recomendo? Alguma coisinha mais leve, um jogo que não exige tanto comprometimento mental, que você consegue jogar mesmo não estando 100%, com um ritmo mais tranquilo, mais leve, onde você não precisa ficar focado em uma história tão complexa, algo que realmente você aproveita sem pressão, sabe, sem tanto compromisso. E aí tem outros dias que você chega em casa e você tá mais calmo, não tá destruído, não tá quebrado, você tá mais tranquilo. Nesses momentos, você... Uma das coisas que tenho comigo é compartilhar minhas conquistas com a minha mãe. Fazer ela viver bem. E sem ela não teria metade do que fiz. É isso, mano. É isso aí, cara. Aproveitar. Quem tem mãe e pai vivo, aproveitem. Eu ainda tenho, graças a Deus. Meu pai, ele tem um probleminha nas pernas, então ele tá de cadeira de roda. Mas minha mãe tá inteiraça. Agradecer a Deus, cara, todos os dias. Todos os dias. consegue entrar em algo mais imersivo, que realmente te puxa pra dentro da experiência, um jogo com uma história boa, com um mundo legal, com mecânicas que vão exigir mais de você. Esses dias, você consegue jogar por 2, 3 horas sem nem perceber que o tempo passou. Então, o primeiro método nosso aqui é simples. Você tem que combinar o tipo de jogo com o seu estado mental. Seja honesto com você e escolhe algo que realmente funciona para aquele momento. Segundo ponto, para de usar o celular um pouquinho. Só um pouquinho, não precisa ser o dia inteiro não. Mas, sério mesmo, a gente reclama de falta de tempo, mas sem perceber, passa horas e horas e horas no celular. Então, às vezes a gente tira 20 minutos do dia para jogar e se sente culpado, mas passa 2 horas scrollando o feed e nem percebe. Então, não faz o mínimo de sentido. Quando a gente tira o celular de vista, coloca um pouquinho longe mesmo, a gente percebe de repente que temos um tempo que a gente nem lembrava que tinha. E aí, com aquele tempo que você encontrou, você consegue se dedicar para o que realmente importa, seja ler um livro, assistir um filme, uma série, fazer alguma coisinha diferente, um hobby, ou, no caso desse vídeo aqui, jogar videogame. Terceiro ponto, priorize o seu descanso. O trabalho sempre vai estar ali, o estudo sempre vai estar ali, sempre vai ter mais alguma coisinha para você fazer, mas o seu bem-estar, a sua saúde mental, a sua capacidade de estar bem durante o dia, isso não se regenera sozinho. Você precisa descansar de verdade. E descansar não é só dormir, é fazer algo que te tira desse piloto automático, que você realmente gosta, algo que te recarrega, sabe? Quarto, Imagino que sim, ô Gui. Imagino que sim, cara. Quando o cara não... É o que eu falei, velho. Quando a pessoa não tem nenhum objetivo de vida, a pessoa tá perdida ali, cara. Ela tá... Enfim. estabeleça um horário que funcione para você. Não precisa ser nada grande, tá? Um grande ritual nem nada. Mas sim, ter um momento no dia que você sabe que é só do jogo, que isso é importante, que isso é bom para você e você não abre mão disso. Então pode ser uns 30 minutinhos antes de dormir, 1 hora no fim de semana, aquele tempo que você tem ali mais de boa durante o dia, como couber melhor pra você. O que importa é que você saiba que aquele tempo é o tempo de jogar e que você não vai deixar ninguém te incomodar, ninguém Cara, Dread é um jogo muito gostosinho. te desligar, e você só vai estar ali presente com o jogo. E aqui vem um ponto importante que eu já mencionei em outras vezes no canal, mas eu acho importante mencionar agora também. Nunca coloque a pressão de ser produtivo que a gente traz da vida, né, até no seu lazer. Não faça isso. Você não precisa terminar tudo que você começa, você não precisa justificar o tempo que você passou jogando e nem ficar avançando na história de uma forma forçada, sabe? Então, se o jogo não tá divertido, dropa e vai pro próximo. Então, seguindo essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir, mesmo que você trabalhe, que você estude, em alguns momentos da sua semana, do seu dia, você vai conseguir encaixar o videogame. Então, imagina assim, você trabalhou lá suas 8, 9 horas, chega em casa cansado, mas ainda assim,
Você vai pegar uns 30 minutinhos, vai sair do celular, vai sentar no seu sofá, no seu quarto, jogar um gamezinho mais tranquilo, algo que você não precisa ficar 100% focado. Então você vai jogar, você vai aproveitar aquele tempo e aí você vai dormir mais tranquilo porque você finalmente fez algo que você realmente gosta. E isso é suficiente, não precisa ser mais do que isso, mais tempo do que isso. Ou então, quando a gente fala de um jogo mais denso, você tem ali um tempo mais livre, você não tá tão cansado, você tem um fim de semana livre, uma noite em casa sem compromisso, e aí você dedica 2, 3 horas para um jogo que realmente te prende, que exige mais atenção, que você realmente pode explorar por horas e se perder naquele mundo. Você entra ali de verdade, aproveita a experiência, se importa com a história, com os personagens, e aí aos poucos você vai voltando a sentir o prazer com videogames. E com isso, você vai perceber que jogar na vida adulta não é um problema. Você consegue jogar, você consegue mesmo se você se organizar. Claro, talvez você tenha uma super rotina aí que de jeito nenhum não cabe e, enfim, são casos e casos. Mas você não precisa ter mais sorte que os outros, ter mais tempo que os outros. Muitas vezes é só você se organizar um pouquinho e parar com distrações que fazem mal para você. E também sobre entender que você merece um tempo seu no seu dia, que você merece ir lá e jogar um videogame depois de trabalhar ou estudar tanto. Porque o videogame não é só uma diversão vazia. Para quem realmente curte, ele é um espaço onde você consegue se desligar do mundo lá fora, um lugar onde você pode ser alguém diferente, viver outras histórias, explorar mundos que nem existem, mas que te encantam tanto, e isso tem um valor gigantesco. Isso importa para sua saúde mental, para o seu bem-estar, para sua qualidade de vida. Você não precisa escolher entre ser um adulto responsável ou ser alguém que joga videogame. Essas coisas não precisam se excluir para existirem juntas. Você consegue trabalhar, consegue estudar, consegue se relacionar bem, pagar suas contas e ainda assim reservar um tempinho para Nossa, tá parecendo uns esquisitos aí no chat, hein? Minha Nossa Senhora, que isso? fazer algo que você merece, que você realmente gosta. A questão é parar de se sentir tão culpado por isso. Parar de achar que você está fazendo algo errado porque você está jogando ao invés de estar sendo produtivo. E parar de comparar sua rotina com aquela rotina fake que você vê na internet e entender que a sua vida é você quem decide o que entra e o que não entra nela. Então vai lá. Tira aquele tempo que você sempre quis para jogar, fica um pouquinho longe do celular, senta e aproveita a sua experiência. Sem culpa, sem pressão, sem ficar pensando em tudo que você deveria estar fazendo, porque você merece ter um espaço para fazer o que realmente gosta. Então, diante de tudo isso, eu tenho a dizer que videogame não é um problema na vida adulta, mas a falta dele, essa sim pode ser. Cara, eu não sei se a gente já viu esse vídeo, mas se a gente já viu, toda vez que a gente vê um vídeo, a gente produz uma discussão nova. Mas eu acho que só foi a gameplay que eu já tinha visto, essa do tubarão. Mas se inscrevam lá, tá? No canal do nosso mano Diário dos Games.